Olá, boa tarde. Está começando o Momento Saúde. Hoje é terça-feira, depois de um feriadão aí do Dia das Crianças, nós voltamos aqui com informações para vocês. Bom, antes de começar, eu gostaria de falar, se você está só me vendo, mas não consegue me ouvir, vá até o gerente ou responsável da unidade em que você está e peça para que ele ou ela aumente o volume da televisão, porque só assim você poderá escutar aqui as principais notícias que a gente vai falar do nosso tema de hoje, que eu vou falar daqui a pouquinho qual que é. Então, vá até o gerente ou responsável da unidade em que você está e peça para que ele ou ela aumente o volume da televisão. Bom, o nosso tema de hoje é sobre cuidados com o pé diabético. E você pode participar mandando a sua pergunta no nosso e-mail, que é o tvdasaude@gmail.com, tvdasaude@gmail.com, ou você também pode ligar aqui pra gente e falar a sua pergunta no telefone 9090 3129 9092. 3129 9092. Manda a sua pergunta que a gente está esperando para respondê-la, né? Qual que é a sua dúvida? Bom, como eu já falei, o tema de hoje é sobre os cuidados com o pé diabético e aqui do meu lado já está o Dr. Fábio Batista, que é médico ortopedista da Secretaria Municipal da Saúde. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Roberta? Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse complexo cenário, mas bastante apaixonante, que é esse tema de cuidados com o pé diabético. Com certeza. Doutor, e para a gente começar, o que é um pé diabético, para as pessoas entenderem? Muito bem, bom, o pé diabético, mais do que uma complicação do indivíduo diabético, ele é um quadro sindrômico muito complexo que comumente acomete os pés e os tornozelos dos pacientes portadores de diabetes. Os achados clínicos comumente encontrados seriam a perda da sensibilidade e seus desdobramentos, né, deformidades, limitações de mobilidade articular, rigidez nas estruturas que proporcionam a mobilidade do segmento locomotor, feridas nos pés e nas pernas com grande dificuldade de cicatrização, infecção, alguns casos com problemas circulatórios que pode eventualmente levar esse doente para uma perda da extremidade. Veja, é uma definição bastante complexa, mas que não é tipo receita, porque ela proporciona uma série de combinações de fatores clínicos que também se correlacionam com a entidade clínica de pé diabético. E, doutor, quais são os fatores de risco? Sim, essa é uma pergunta importante, né? O fator de risco principal para o pé diabético é a neuropatia diabética periférica, ou seja, pacientes com estados de hiperglicemia ao longo do tempo, ou seja, o diabetes por muito tempo com a glicemia, a glicose no sangue muito elevado, por tempos prolongados, com dificuldade de tratamento ou até mesmo uma indisciplina nesse tratamento, pode, entre outras coisas, levar à lesão do nervo periférico. Levando à lesão do nervo periférico, uma manifestação comum e que vai ser o grande vilão desse cenário de pé diabético é o paciente perder esta sensibilidade. Ou seja, enquanto o surfista está na praia pulando de sombra em sombra, o paciente com neuropatia periférica e perda da sensibilidade, ele é capaz de caminhar tranquilamente pela areia quente sem perceber nenhum tipo de situação hostil. Então esse é o grande vilão, porque essa perda da sensibilidade é que vai fazer com que o paciente retarde a sua chegada ao profissional especializado. Muitas vezes quando ele chega até nós, ele já tem uma lesão bastante complexa, muitas vezes infectada, com tecidos desvitalizados, com osso exposto, o que faz com que a gente tenha que suar para conseguir resgatar a qualidade funcional dessa extremidade, salvando esse pé, né? Sim, com certeza. Doutor, eu não, vou até colocar aqui, tem a minha avó, né, ela tem diabetes e ela faz exercícios com o pé naqueles rolinhos, eu não sei o nome que a gente dá, né? Aqueles massageadores. Isso ajuda? Não existe evidência científica de que esse tipo de instrumento possa colaborar com algum tipo de prevenção para o pé diabético. Se ela se sentir confortável, do ponto de vista psicológico pode até ser importante, né?
O que a gente precisa fazer para efetivamente preservar essas extremidades, a primeira coisa é controlar a doença de base. Né? Porque o pé diabético nada mais é do que uma das complicações crônicas de um diabetes de longa data e com controles dificultados. Né? Entendi. Doutor, ó, chegou uma pergunta aqui pra gente, lá do AE Pirituba, né? O nome é Gabriel Dias. Ele pergunta assim: qual o calçado ideal para quem tem pé diabético? Essa pergunta é importantíssima, Gabriel. Obrigado pela questão. Veja bem, o calçado apropriado para o indivíduo diabético, né, a prescrição desse aparelho ele deve ser feita por um profissional de saúde. Então, assim, essa ideia de se chegar numa casa e falar, vim buscar um sapato apropriado, a gente não recomenda. Então, o profissional, a equipe de saúde familiarizada com esse contexto é que vai avaliar a sua condição clínica e vai prescrever o calçado ideal. Algumas características básicas desse calçado é possível a gente discutir, mas ele não serve para todos os casos, porque a gente brinca que o pé diabético, na verdade, ele não tem receita de bolo. Existe a necessidade de uma avaliação individualizada e muito cuidadosa para a gente orientar ou prescrever um aparelho que melhor se adeque a cada indivíduo. Mas, do ponto de vista geral, os calçados eles devem ser hiperprofundos, ou seja, calçados que tenham espaço para que o pé, junto com a meia e junto com a palmilha prescrita pelo profissional familiarizado, tenha uma certa harmonia, tenha espaço ali dentro. Então o pé tem que estar alojado dentro do calçado de uma maneira muito confortável. Né? Então existe essa característica importante, calçado hiperprofundo. A outra coisa é um calçado forrado internamente com um bom material que absorva fluidos de transpiração, né, permita uma boa ventilação do pé com o meio externo, né, minimizando a chance de uma eventual lesão da pele, de uma eventual disfunção dos dedos, de uma eventual lesão entre os dedos, uma micose, uma ferida, uma úlcera profunda. Né. Uma outra característica é um calçado sem costuras, não pode ter costura na sua construção interna, porque esses nós, essas costuras, elas podem servir como ponto de pressão. Agora imagina, num paciente com perda da sensibilidade dos pés, com qualquer ponto de pressão, a gente pode ter uma lesão importante. Né? A outra coisa, a questão do solado. Os solados eles não podem ser muito flexíveis, porque eles precisam ser rígidos, muitas vezes com algumas inclinações que facilitem a mobilidade do paciente. Esses pacientes muitas vezes apresentam, junto com a perda da sensibilidade, distúrbios de mobilidade articular. Então, às vezes, pequenas inclinações num solado semi-rígido ou mais rígido facilitam a passada e uma harmonia da marcha. Antiderrapante é outra coisa que precisa, né? A gente precisa, claro, ter esses mecanismos nos solados. Eu particularmente gosto do fecho em velcro, porque os pacientes diabéticos, eles também têm outras complicações que não o pé. Lembrando que o pé é um dos órgãos-alvos, mas os olhos também. Né? Então, às vezes, eles não enxergam o cadarço solto, né? Por exemplo, e acabam tropeçando e adicionando lesões significativas que vão comprometer muito a qualidade funcional desse paciente. Né? Então veja, a obesidade também é outra situação. Como é que ele vai, problemas na coluna, dificuldade de mobilidade, então fecho em velcro é algo interessante, a gente gosta muito. Essas são características gerais que a gente deve observar em todo o calçado, mas assim, ainda vale a pena a gente lembrar, não existe um tipo de calçado para todos os pacientes que tenham essa condição clínica. O paciente deve ser avaliado cuidadosamente e a prescrição da palmilha, da meia e do tipo de calçado deve ser feita individualizada por um profissional de equipe de saúde treinada para este segmento, obviamente. Com certeza, doutor. Então, sapato apertado? Sapato apertado, nem pensar. Salto alto, né? Isso a gente vê uma grande dificuldade, às vezes, de adesão no sexo feminino, né? Isso é muito comum. Parece que os homens, eles toleram um pouco mais.
né? Porque as mulheres às vezes acham o calçado um pouco mais, menos cosmético. E o que a gente tenta discutir é o seguinte, quando o calçado ele é muito bonitinho, que ele começa a se aproximar demais das exigências da moda, é porque ele está se distanciando dos propósitos terapêuticos. Então veja, isso não significa que um calçado feio ele é terapêutico. A gente precisa estar atento para isso, né? Muitos pacientes às vezes falam, olha, eu vou numa festa, eu vou num batizado, eu posso colocar um salto alto só para aquele momento? A gente também não recomenda, porque às vezes questão de minutos pode aparecer uma lesão significativa. Então uma ferida, uma descamação da pele que pode se contaminar e infectar de uma tal forma que às vezes a gente admite esses pacientes na emergência com risco de perda de extremidade. Então veja, eu acho que a conscientização de que o diabético de longa data, com perda da sensibilidade, com deformidades, com limitação de mobilidade, precisa se conscientizar de que ela precisa de cuidados apropriados e que tem riscos, né? E que tem riscos. Com certeza. Doutor, e aproveitando, né, dos calçados que a gente está falando para o pé diabético, chegou uma pergunta lá da UBS Vila Borges, né, que fica lá no Raposo Tavares. É do Ricardo Ferraz. Ele pergunta assim: quem tem pé diabético precisa usar algum tipo de meia especial? Sim, isso é importante também. Veja, as meias, né, elas não devem ter elástico. Esse punho no meio da perna não deve acontecer, né, porque dificulta aí a drenagem venosa, a drenagem linfática, né? Pode comprimir algum sistema arterial. Então, devem ser meias preferencialmente de algodão, porque algodão, que é um material de boa ventilação e de boa absorção dos fluidos locais, não deve ter elástico, né, no punho, deve ser uma meia remalhada, sem costura também, porque aquele nó na parte que fica próxima aos dedos, também pode ser um ponto de pressão. Então não deve ter costura lá na extremidade próxima aos dedos, né? E uma situação importante, a gente recomenda o uso das meias brancas. Por que meias brancas? Primeiro porque ela suja rápido e obriga, obviamente, a se fazer uma higiene dessas meias. Segundo que, num paciente que é muito vulnerável a ter uma lesão de pele, uma ferida, a meia branca identifica rapidamente se existe uma descarga purulenta, se existe um sangramento. E se o próprio paciente não identificar isso, às vezes o cuidador ou um familiar que, olha, sua meia está suja, sua meia parece que tem uma mancha de sangue. Então, estimula o paciente a buscar rapidamente um profissional para ver o que é aquela lesão, né? A gente lembra que mesmo essas pequenas lesões, elas jamais podem ser menosprezadas. Uma pequena lesão no canto da unha, muitas vezes, se não manejada de forma adequada, pode levar a uma infecção e à perda de uma parte do pé. Então, são lesões que requerem uma vigilância muito importante e muito íntima dos profissionais de saúde. Com certeza. Doutor, e para a gente continuar, eu quero falar com você que está aí nos assistindo na unidade de saúde, quer participar aqui do nosso tema de hoje, manda a sua pergunta no tvdasaude@gmail.com. tvdasaude@gmail.com. Ou vocês também podem ligar no telefone, pode ligar cobrar, não tem problema, no 9090 3129 9092. 3129 9092. Manda a sua pergunta, que o tema de hoje aqui é muito importante, né? O cuidado aí com o pé diabético. Doutor, voltando aqui para as nossas perguntas, tem uma coisa que eu acho que também às vezes as pessoas têm uma dúvida. Todo diabético tem o pé diabético? Sim, isso é importante, né? Veja que essa pergunta me faz falar um pouquinho sobre o cenário atual dessa condição clínica, né? A gente vive num cenário epidêmico. A diabetes hoje é uma epidemia. Existem estimativas de que para o ano de 2030, mundialmente, a gente vai contar com mais de 550 milhões de indivíduos diabéticos, né? E vejam que 50% desses pacientes diabéticos desconhecem a doença e vão identificar essa doença na vigência de uma complicação, de uma ferida que não cicatriza, de uma lesão no olho, de uma alteração renal. Então isso é importantíssimo, né?
Veja, quando a gente diz pé diabético, academicamente existem categorização de risco. Então, pelo simples fato do indivíduo ser diabético, ele tem pé diabético. Agora, a gente vai categorizar qual é o risco desse paciente. Então, academicamente, existem 4 categorias, 0, 1, 2, 3. O que seria a categoria de risco 0? Seria aquele paciente diabético com a sensibilidade dos pés preservadas, geralmente o diagnóstico de diabetes é recente, não tem nenhuma grande deformidade no pé, tem uma qualidade funcional desse segmento bastante satisfatória e tem a circulação preservada. Ou seja, ele tem um pé diabético, porém ele é categorizado como risco 0, vamos dizer assim. Entendi. E no outro extremo, que seria o risco máximo, que é o risco 3, obviamente do ponto de vista acadêmico, é aquele paciente com diabetes de longa duração, que já perdeu a sua sensibilidade nos pés, que tem deformidades importantes que causam pontos de pressão, calosidades e feridas, e que tem a sua circulação comprometida, é o risco 3. Lembrando que pacientes que tiveram antecedentes de ferida, antecedentes de amputação e antecedentes de uma complicação, que é uma artropatia de Charcot, que é uma complicação bastante complexa que esses pacientes podem apresentar, automaticamente já colocam esses indivíduos na categoria de risco 3. Ou seja, quanto mais eu vou avançando na categoria de risco 3, maior eu vou aumentando o risco de amputação. Olha que interessante, 85% das amputações do membro inferior são precedidas por uma ferida. E não necessariamente precisa ser uma ferida grande, como eu disse, às vezes uma pequena lesão no canto da unha por uma manipulação indevida. Aquela cirurgia do banheiro, o paciente vai falar, eu tenho uma pelinha, vou dar uma puxadinha, e às vezes não acessa bem, não enxerga bem e faz uma lesão. A ferida também, existem estimativas mostrando que a ferida, ela aumenta a taxa de mortalidade. Veja, isso não é para causar pânico, mas é a realidade, né? 45 a 55% dos pacientes diabéticos com uma úlcera plantar crônica têm a sua taxa de mortalidade aumentada. E o risco de amputação mais ainda, né? Mais ainda. Então veja como essas ações, né, como esse programa, como as demais ações públicas, nesse aspecto de prevenir essas lesões, de devolver uma qualidade funcional para esses pacientes, é de extrema importância. Com certeza. Doutor, esse grau que você falou, né, de 0 a 3, isso tem a ver, por exemplo, com a idade do paciente também? Por exemplo, uma pessoa mais velha ter a diabetes ou não? Não. O mais comum é o diabetes tipo 2, né? E que geralmente esse diagnóstico é acima da 5ª década de vida. Alguns casos estão sendo diagnosticados de forma mais precoce. Existem até algumas outras formas onde o diagnóstico do diabetes tipo 2 se demonstra mais precocemente. Mas assim, o que a idade pode contribuir com isso é com as outras situações que podem, vamos dizer assim, deixar o cenário um pouco mais complexo, né? Por quê? A qualidade de pele, já pelo próprio envelhecimento, já é uma pele uma textura um pouco mais frágil. O sistema imunológico do paciente também de mais idade está um pouco mais comprometido. A mobilidade, né, a força muscular, a textura muscular está um pouco mais prejudicada. A qualidade e a densidade do osso também está um pouco mais frágil. Então a idade ela vem trazendo essas situações clínicas que podem exigir um pouco mais dos profissionais de saúde, um pouco mais de atenção na hora de manipular esses segmentos, né? Doutor, chegou outra pergunta para a gente, lá do AMA Boracéia, né, na Barra Funda. Quem mandou foi a Marta Farias. Muito obrigada pela sua participação, Marta. Ela diz assim, minha mãe tem diabetes. Ela corre algum risco indo na pedicure? Veja, o risco existe, né, obviamente. A manipulação, se ela tiver sensibilidade prejudicada, se ela tiver problemas circulatórios, né, e que formação talvez, eu acho que assim, não dá para dizer que o pedicure, o podologista pode ser responsável por alguma coisa, não. O que precisa ter, na verdade, é ela, sabendo que a sua mãe ela é diabética, ela precisa estar inserida num centro de atenção multiprofissional. Esse é o ponto principal.
todo paciente diabético, os estudos internacionais e nacionais mostram que vão melhor quando os pacientes são inseridos como núcleo de uma atenção interprofissional. Ou seja, eu preciso ter um ortopedista especializado em pé diabético, um endocrinologista especializado em diabetes, um oftalmologista especializado em lesões oculares por diabetes. Então, se a paciente estiver inserida neste contexto, aos outros profissionais ou técnicos que vão se apresentando para ajudar, né, eles vão receber muito mais orientações, até por parte do paciente, que vai estar um pouco mais vigilante, falar, olha, vai falar para a pedicure, olha, você, muito cuidado aqui, ó, eu falei com o meu ortopedista, ele falou, olha, cuidado essa lesão, cuidado, fala para ela higienizar adequadamente, cuidado que qualquer machucadela no canto da unha pode ser uma lesão que pode se complicar e levar a desfechos um pouco mais complexos, né? Então, assim, o risco existe. Existe. Por isso que o paciente precisa estar muito consciente, tanto o paciente quanto os seus familiares, e inseridos dentro de um programa de ação multiprofissional, por profissionais treinados e capacitados para este segmento, obviamente, né? Com certeza, então é importante tomar esses cuidados Claro, sempre, claro, né? claro. Bom, e se você quer participar aqui do nosso programa, manda um e-mail com a sua pergunta, nós estamos aguardando. O tema de hoje é sobre o cuidado aí com o pé diabético, tá? O nosso e-mail é tvdasaude@gmail.com, tvdasaude@gmail.com. Ou vocês também podem ligar no telefone 9090 3129 9092. 9090 3129 9092. Pode ligar, cobrar, não tem problema. Nós queremos saber a sua dúvida, a sua pergunta aqui sobre o nosso tema de hoje. Bom, doutor, chegou uma outra pergunta aqui pra gente, do Bruno Ribeiro, ele está lá na UBS Vila Sônia, e ele pergunta assim, além de procurar o endócrino e o ortopedista, é recomendado o paciente ir ao podólogo? Veja, o podólogo bem treinado e capacitado, né, ele pode ser bem-vindo nessa equipe de saúde, né? Ele pode ser bem-vindo. O interessante é saber se o podólogo ele entende quais são os limites de atuação, né? Até se ele for bem treinado, bem consciente e bem preparado para atuar nesse segmento, eu acho que ele é bem-vindo. Uma coisa interessante é o seguinte, veja, os pacientes, existem estimativas que o indivíduo sendo tratado isoladamente por um tipo de profissional, esse profissional sozinho não salva membros. O que eu quero dizer? Se você que tem diabetes, tem uma lesão no pé, uma alteração que precisa de cuidado, e tiver só os cuidados de um endocrinologista, os estudos têm mostrado que ele sozinho não aumenta as taxas de salvamento de membro. Se o ortopedista estiver sozinho, não aumenta as taxas de salvamento. Se o cirurgião vascular estiver cuidando sozinho daquele paciente, também não aumenta. Então, e para o podologista e outros profissionais, da mesma forma. Então, o paciente ele precisa ser conduzido por uma equipe multiprofissional. Eu acho que essa é a pedra fundamental para a gente cada vez mais orientar, conscientizar e salvar essa extremidade, porque é possível sim o paciente diabético manter o controle da sua doença, minimizar as chegadas de complicações crônicas e terminar a sua trajetória aqui com os pés numa qualidade bastante satisfatória. Esse é o nosso alvo, né? No mundo inteiro se lançam mãos de estratégias para a gente conseguir isso, diminuir as taxas de amputação, mantendo a qualidade funcional desse segmento. Olha que interessante, Roberto, em 2005, no editorial da Lancet, mostrava que ocorriam 2 amputações por minuto às custas de uma complicação podal no indivíduo diabetes. E o Ministério da Saúde ele traz para a gente que anualmente ocorrem aproximadamente 45, 50 mil amputações por ano, né, como decorrência de uma complicação podal. Então o diabetes é hoje considerado uma complicação podal que é apoiado no seu principal fator de risco, a neuropatia e os seus desdobramentos, perda de sensibilidade, deformidade e alterações funcionais, como principal causa de amputação do membro inferior. Então é um problema importantíssimo e seríssimo que precisa mobilizar as equipes de saúde de uma maneira geral. Com certeza.
Doutor, e quando que a pessoa tem que amputar, por exemplo? Quando uma ferida não tem mais jeito, como é que funciona? Existem várias situações que podem levar à amputação, né? Desde uma gangrena por problema circulatório, desde infecções bastante complexas, né? E o que a gente tem que, não é esse o nosso alvo, mas vale aqui deixar uma mensagem que o paciente que eventualmente chegou na amputação, ainda temos coisas para fazer, né? Isso não termina a vida, é possível se construir um coto adequado, inserir esse paciente num programa de reabilitação apropriado e, quem sabe, protetizá-lo, devolvendo ele para a sociedade, ainda com uma condição deambulatória bastante satisfatória. Doutor, infelizmente a gente não tem mais tempo, o nosso momento de saúde ele está acabando, né? Mas se você quer rever esse programa e outros, vocês podem acessar o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/redespsaudável. youtube.com/redespsaudável. Lá tem muita coisa para vocês que a gente faz, essa programação é toda voltada para vocês que estão nos assistindo. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, foi um grande prazer, uma boa tarde. Gente, o programa fica por aqui, a gente se vê ao longo da programação da Rede São Paulo Saudável. Tchau, tchau!